Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando sabedoria e o devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 4 de maio, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título As Duas Testemunhas, que é esta lição aqui, meus amigos. As Duas Testemunhas. E a lição dessa semana, conforme o título, ela enfatiza um assunto polêmico, né, entre todas as doutrinas que nós temos aqui no mundo de hoje, e que justamente ela aparece ali em Apocalipse 11, e que nos diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidos de pano de saco. Está lá em Apocalipse 11, 3. O que nós podemos ver nessa lição, e que nós estudaremos detalhadamente no decorrer dessa semana, e que é um assunto assim muito discutido, né, entre os cristãos, que requer de nós sabedoria e entendimento, é justamente sobre esse assunto das duas testemunhas. Algumas doutrinas definem essas duas testemunhas sendo como Enoque e Elias, mas de forma alguma pode ser, porque esses dois homens consagrados a Deus, eles foram transladados diretamente para o céu por Deus, sem passar pela morte, e não viram aqui na terra, e não virão, né, antes da volta de Jesus aqui na terra, para proclamar o Evangelho, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo. Como fala que essas duas testemunhas farão. Outros dizem, né, que é Moisés e Elias, e outros dizem que é Josué e Zorobabel, e outros dizem que é a Igreja de Deus. As interpretações mais corretas, conforme as Sagradas Escrituras, sobre essas duas testemunhas, ela aparece ali no Apocalipse 10, versículos 8 a 11, e também aparece em Apocalipse 11, versículo 3 em diante. Depois desses conceitos, né, teológicos, na parte de algumas pessoas que estudam, que se debruçam sobre as Escrituras e estudam a fundo dos acontecimentos, né, que afirmam, a definição dessas duas testemunhas são a palavra de Deus, que é a Bíblia, e o seu poder. E estas são as duas testemunhas corretas conforme a Bíblia. Porque essas duas testemunhas, tanto a Bíblia, né, e o seu poder, eles atuaram desde o início da história do povo de Israel, né, onde quem foi perseguidos em todos os tempos lá na Idade Média, no período de 1260 anos, foi justamente a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, porque a igreja ela ficou irada contra aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, mas que na realidade eles eram contra as Sagradas Escrituras, e elas eram queimadas, eles tinham ira contra ela. Mas é um assunto assim que nós veremos
durante essa semana e que nós estudaremos detalhadamente. Baseado nisso, o escritor da lição da escola sabatina dessa semana colocou o verso para memorizar que nos diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha aí a palavra de Deus aparecendo novamente, que está aqui em Isaías 48. Amigos, dentre pouco tempo, as coisas que nós não entendemos, como no caso dessas duas testemunhas, e outras coisas assim, mais sérias, serão esclarecidas por Deus, e nós entenderemos perfeitamente essas duas testemunhas e outras coisas mais que estão nas Escrituras, porque Isaías 45, ele nos diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Isto é uma verdade para o futuro que Isaías mencionou muito antes de Jesus vir aqui a esse mundo, antes dele nascer pela primeira vez. Mas antes de compreendermos essa verdade, nós precisamos compreender o presente, né? E nos preparar para essa segunda vinda de Cristo e obedecer às ordens que Ele nos deu de nós proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a palavra de Deus, que é uma das testemunhas, para todas as nações que devem conhecer realmente a verdade. E a missão do povo de Deus é a de ser um canal de bênçãos, né? Para difundir a palavra de nosso Deus, que fala em Isaías 48, que ela permanece para todo sempre, como o próprio profeta fala. E ao longo da história do povo de Israel, ao longo dos tempos, de séculos, né, que se passaram, as Sagradas Escrituras ela foi separada em partes, né, pela Igreja Católica Romana, para que as pessoas não soubessem a verdade e que colocasse dúvidas nas pessoas e que a Bíblia fosse descartada e queimada, né? E a Bíblia foi acorrentada, presa assim em mosteiros, né? Eliminada por pessoas, e até ela era proibida realmente de ser lida, onde a Bíblia era queimada, rasgada, e isto na presença de multidões de pessoas. E os fiéis cristãos reformadores e protestantes, eles foram humilhados, ridicularizados, presos e mortos por realmente tentarem mostrar a verdadeira Sagradas Escrituras para as demais pessoas, mostrar essas duas testemunhas para que outras pessoas entendessem e fossem levadas para a salvação. Mas a igreja proibiu tudo isto e havia punição para quem realmente apresentasse. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu, mesmo diante de tanta perseguição que ocorreu sobre ela, sobre as Sagradas Escrituras. Eles queriam eliminar a qualquer custo as Sagradas Escrituras. Mas ela só se manteve porque o poder de Deus está no controle do mundo desde sua fundação. E o reformador protestante de inglês, chamado William Tyndale, que era chamado de o príncipe da reforma da Inglaterra, na Idade Média ele gastou toda a sua fortuna para traduzir e imprimir a Bíblia para o inglês. E ele foi preso, julgado, né, por sua fé, por ele acreditar nessas duas testemunhas, a palavra do Senhor. E quando lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia por toda a Europa, na Inglaterra,
Tyndale respondeu: foi o bispo de Durham. Os jurados e juízes ali presentes, né, no seu julgamento, eles ficaram assim surpresos e chocados. E perguntaram: mas como assim? E Tyndale explicou a todos eles que o bispo de Londres havia comprado muitos exemplos dele, Tyndale, a um preço altíssimo, e esse bispo queimou em público, né, achando que tinha eliminado tudo. Porém, o bispo de Durham não sabia que ali ele estava ajudando a causa da verdade no mundo, pois com a venda a Bíblia com preço alto, Tyndale pôde imprimir mais Bíblias, né, no lugar daquelas que foram queimadas. Ele se multiplicou, né, com a venda caríssima para esse bispo. Amigos, nessa semana nós estudaremos as duas testemunhas que é mencionada aqui nas Escrituras. A sua importância, nós falaremos sobre os ataques sofridos às Escrituras, né, e à fé cristã. Veremos que a Revolução Francesa, o sangue que jorrou de pessoas nas ruas, e sobre a verdade, onde o ateísmo se tornou religião do Estado na França, como uma imposição. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado, em hipótese alguma, porque existe o poder de Deus. Aí nós vemos a importância dessas duas testemunhas em todo lugar do mundo. E durante essa semana, nós verificaremos, com os estudos assim, diários, cada ponta dessa lição, e nós saberemos quais são as 5 características das duas testemunhas que é mencionado aqui na Bíblia, onde nós veremos com detalhes para tirar as dúvidas de cada um de nós, que está lá em Apocalipse 11, versículos 3 a 6. Observaremos também as semelhanças que existem nos períodos proféticos, onde a palavra de Deus menciona, né? Nós saberemos e estudaremos esses pontos, que aparecem ali em Apocalipse 11, 3, Apocalipse 12, 5, Apocalipse 12, 6, 14 e 15. E também aparece em Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos ver o que aconteceu com as duas testemunhas em todos os tempos históricos do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, que está lá em Apocalipse 11, versículos 7 até 9. E o apóstolo João, ele menciona em seu livro uma predição do que aconteceria com a palavra de Deus. E ele, João, fala que as testemunhas ressuscitaram. Testemunhas ressuscitaram? Como assim? Estudaremos com detalhes, meus amigos, na semana. Está lá em Apocalipse 11, 11. A Bíblia também fala de uma verdade triunfante, apesar dos ataques do inimigo contra essas duas testemunhas. Mas que eventos ocorrem no final ao soar da 7ª trombeta? O que acontecerá? Saberemos durante estudos na semana, que está lá em Apocalipse 11, versículos 15 até 18, e Apocalipse 14, versículo 6. E também nós verificaremos que o apóstolo João observou em sua visão, quando ele, à noite assim, ele viu que o céu se abriu. Mas o que João enxergou lá? Saberemos com estudos diários nesta semana. Está lá em Apocalipse 11, 19. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita
a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa melhor a folhear as Escrituras, a manusear as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, começa a dar entendimento. Você passa a entender o que é realmente essas duas testemunhas e não entra em dúvidas com pessoas que começam a julgar que é Elias, que é Moisés, que é Zorobabel, nada disso. Então, por isso que é importante, né, nós buscarmos ao Senhor em oração, em comunhão, para que o Espírito Santo venha te explicar sobre todas as coisas que irão acontecer. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará você, a sua família e todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará numa grande festa, numa festa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Você estará na festa das bodas de Jesus. Você terá a oportunidade de vê-lo face a face. E também você verá teus entes queridos face a face. Você já pensou nisto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.